Não, todos estavam nervosos, mas acho que eles estavam aqui pela primeira vez mais nervosos, com certeza. Né? O ambiente diferente, tudo diferente, tem eles, eu acho também, né, mesmo que eu converse bastante com eles, eles criam aquele mito assim, pô, vou competir no Brasil, pô, onde tudo começou, o professor Bruno veio de lá. Verdade. Tem Tipo, a cultura, né? Exatamente. Verdade. Então, o pessoal fala assim do caldeirão daqui, então Mas, assim, novamente, apesar deles estarem nervosos, a performance foi muito boa, né? Eu faço um trabalho de mentoria com eles também, que é extra do programa que a gente tem na academia. E essas crianças fazem parte desse programa. Então, não é só treino de jiu-jitsu, tem trabalho mental, tem parte física, tem um monte de coisa que a gente faz e muito feliz como eles se portaram aqui. Pô, que legal. Ainda mais assim por você incentivar, né? Eles virem ao Brasil, tá conhecendo mais da cultura, né? Claro que lá nos Estados Unidos convive com brasileiro, você é brasileiro, mas de estar no ambiente é diferente, né? É muito diferente, né? Eu competi no primeiro brasileiro em 94, né? Então tá lá, faixa verde, Imagina, Infanto 2, super pesado. Campeão. Desde criança, né? Exatamente. Meu número na CBJJ é 78. Eu brinco que antes de mim só Gracie Barra. Ah, tá, sua carteirinha é 78? Aham. 78. Então, eu brinco, antes de mim só Gracie Barra. Então, eu consegui viver o início disso tudo. E agora tá podendo proporcionar isso para as crianças, né? E eu gosto de competir ainda também, né? Eu gosto de competir ainda porque eu respeito todo mundo que não compete mais, mas para mim é importante que as crianças vejam que eu passo pelas mesmas coisas. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em pedir para que você faça alguma coisa que eu não faça também. Então, como é que eu vou pedir pro Natão Carino fazer alguma coisa que eu não, mas isso aqui eu não faço mais, não quero mais fazer, né? Então, por isso que eu gosto de competir também, que eles podem ver que eu passo pelas mesmas coisas, ganho, perco, mas na segunda-feira é para todo mundo. Não muda nada. Então, isso é uma das coisas que eu gosto também de demonstrar para eles. Te ensina pelo exemplo, né, também. Sim, eu acredito muito assim, no exemplo, assim, você pode dar o exemplo assim, contando a história, né? E eu sei que eu tenho uma história, mas eu acho que eu ainda posso viver essa história. Né? Eu sou saudável, então por que não ir ali? E quem faz jiu-jitsu gosta do soltinho, né? Então, Verdade. eu gosto de estar ali no meio, eu gosto da adrenalina, eu gosto de enfrentar um cara que eu nunca vi na minha vida, ou enfrentar um cara que sabe que eu sou e está com o jogo todo marcado. Eu gosto disso tudo, porque faz parte do meu desenvolvimento constante também. Bruno, como que você iniciou no jiu-jitsu? Essa história é engraçada, né? Em 88 eu vi o Aurélio Miguel ganhando a Olimpíada, então para mim foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que não era assim de filme, né? Não era Bruce Lee, não era Chuck Norris, não era Karate Kid. Eu falei, cara, que de verdade pode acontecer. Só que não tinha judô, né? Onde eu morava na Vila Valqueire, lá no Rio de Janeiro. E aí eu tenho 2 primos, a Fernanda e o André, que já faziam jiu-jitsu. Mas minha mãe não tinha grana na época. Aí, em 90, ela conseguiu colocar eu e meu irmão no jiu-jitsu. Meu tio falou pra ela, não, bota os garotos aqui nesse jiu-jitsu, nesse negócio aqui, porque é igual ao judô. Eles dão queda, imobilizam. Aí foi assim que eu comecei o jiu-jitsu. Em maio de 1990. Então, Você tinha quantos anos? 10 anos, 34 anos agora de jiu-jitsu. E Legal, como é que foi a sua primeira competição? Nathan, foi no meu 3º dia de jiu-jitsu. Caramba. No 3º dia? Que isso? Eu lembro, o mestre José Neuri, eu fui numa quarta que eu comecei, aí no final da aula ele falou do campeonato interno que ia ter, perguntou, aí falou, alguém tem alguma pergunta? Eu falei, posso competir? Aí ele, menino, calma, seu primeiro dia. Eu falei, aí ele continuou falando, aí alguém tem pergunta? Eu, posso competir? E aí fui na quarta, fui na sexta, aí ele deixou eu voltar no sábado para competição. Eu não lembro nem o que eu estava fazendo. Eu sei que eu ganhei uma luta, não me pergunte como. Aí perdi outra luta, não me pergunte como também. Porque eu estava só brigando, não sabia nada. Tentava dar gravata de porteiro só. E aí, para mim era isso, porque minha mãe tinha ganhado só para um mês, eu não sabia quando eu ia... se eu ia poder continuar no jiu-jitsu, então por isso eu queria fazer tudo nesse um mês, né? E aí tem um cara, o Luiz Hermínio, que ele era dono de uma concessionária de carros, e aí ele
ouviu que a gente ia parar, eu e meu irmão, né, pro segundo mês de treino, e o meu irmão tinha feito amizade com o filho dele, Eduardo Pessoa. E aí ele falou, não, meus neguinhos vão continuar aqui. E aí ele foi, apadrinhou a gente. Então, ele depois teve o Kimonos Fight, fez a CBJJO, isso tudo, né, na época. Mas é um cara, assim, que sem ele eu não estaria aqui conversando com vocês, porque ele cursou meu jiu-jitsu de criança, abriu a Nova União Bangu em 98, que foi quando eu comecei a dar aula, porque meu pai falou assim, pô, não, você vai fazer 18 anos, você tem que trabalhar. Aí ele, neguinho, tu não vai parar de treinar. Aí foi abrir o Nova União Bangu. Né? Então, assim, é um cara que sem ele eu não ia estar aqui conversando com vocês hoje. É um cara que eu tenho que falar o nome dele com certeza. É verdade, para você ver como que são importantes as pessoas. Às vezes é um pequeno gesto, né? Eu tenho certeza que às vezes ele fez isso por você e seu irmão, mas ele também não imaginava tudo que o jiu-jitsu faria na sua vida, né? Exatamente. Naquela época não tinha nem como ter alguma visão de jiu-jitsu como está hoje em dia, eu acredito, né? Porque era uma realidade completamente diferente. Eu lembro que o business do jiu-jitsu, assim, para atleta na época, era você se tornar faixa preta e lutar vale tudo. Não é nem MMA ainda, né? Então, não tinha essa cultura, assim, de escola de está sendo criada hoje, metodologia de ensino, né? Seguido por filiais, essas coisas todas, assim, filiais. Não tinha isso, não existia isso. Era só todo mundo, assim, vivendo um sonho e por conta disso, né? Tudo que se tornou hoje em dia. Então, é um cara que... E lá mesmo, assim, mesmo que não tenha dado muito certo algumas das ideias dele, mesmo a CBJJO foi criada com a ideia, assim, de premiação em dinheiro, que foi uma coisa que desencadeou alguns rachas no jiu-jitsu, que sem esses rachas no jiu-jitsu também não teriam equipes que tem hoje, líderes que tem hoje. Então, assim, eu acredito que é um cara que não tem o reconhecimento que ele merece dentro da comunidade do jiu-jitsu.